Dirigir para o seu local de culto. Os adolescentes também podem ali sair. Eu convido você para que abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 8. Ô Tiago, posso jogar mais para cá o púlpito? Tem algum problema para a transmissão? Não? Vou colocar o púlpito aqui para que vocês possam ver. Com clareza. Nós vamos fazer a leitura do texto de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Mas antes da leitura, eu só quero lembrar vocês, eu quero só reforçar o aviso, dias 21 e 28, nós teremos apenas o culto da manhã. Se todo mundo estiver aqui, eu não sei como que a gente vai fazer, mas eu espero que você esteja. A gente vai colocar umas cadeiras aqui na frente, vamos achar espaço, né, para que a igreja toda esteja reunida, né? Hoje nós estávamos no culto da manhã, muita gente no culto da manhã, a gente já colocou 80 cadeiras a mais aqui, graças a Deus, porque elas vão sendo ocupadas, elas vão sendo tomadas com o tempo, então a gente louva a Deus por isso. Então, mas se organize para estar no culto de Natal dia 21 e no culto de Ano Novo, que vai ser no dia 28 mesmo, no domingo, tá? Não culto de Ano Novo, na verdade não será um culto de Ano Novo, vai ser um culto de gratidão a Deus. Um culto de gratidão por tudo aquilo que Deus fez e proporcionou para a gente nesse ano. Hoje o tema será a chave da permanência, fincados na palavra de Cristo, a partir de João, capítulo 8, versos 31 e 32, que diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Permanência é uma característica. Podemos caracterizar também como um atributo de pessoas. Pessoas que conseguem permanecer. Quando a gente fala de permanência, eu me lembro de Daniel. Daniel era um homem que tinha uma qualidade de permanência. Daniel, ele passou por vários impérios, 4 impérios, 7 imperadores, e Daniel permaneceu sendo relevante e sendo importante no seu ambiente. Permanência não é uma característica tão simples para os dias de hoje. É difícil a gente permanecer. Quem permanece no mesmo emprego por muitos anos? Meu sogro vai completar daqui 2 anos, se eu não me engano, 50 anos de trabalho no mesmo lugar. 50 anos trabalhando no mesmo lugar. Alguns jovens saíram agora para enfrentar o mercado de trabalho. Em 2 anos já passaram por 4 empresas. Ou mais. Os tempos mudaram. Essa característica é uma característica em extinção. Talvez você olhe para a sua história e fale assim, trabalhei em 2 lugares, trabalhei em 3 lugares. Eu tenho uma característica cristã, eu tive poucas igrejas na minha vida. Quando criança, pelo que eu me lembro que eu fui membro da IPI de Osasco até os 12 anos. Quando eu vim para Marília, eu fui membro da primeira IPI de Marília. Eu fui enviado para o seminário pela primeira IPI de Marília. Me tornei pastor e aí eu fui para Bauru. Fiquei 6 anos na IPI de Bauru e voltei então para a primeira IPI de Marília, onde nós tínhamos esse projeto de plantação de igreja e aí nós nos tornamos uma igreja. E eu já estou aqui há 12 anos com os irmãos. Permanência. Eu caracterizo isso como permanência. Talvez eu não goste de mudanças. Eu me lembro quando eu cheguei em Marília, em 92,
Nós permanecemos nessa cidade, eu permaneci contabilizando ali 12 anos, até 2024. Eu morei em 12 anos em 9 casas diferentes. Então, assim, nem adiantava desfazer a mala. Já ficar com a mala pronta, porque o ano seguinte meu pai já ia negociar a casa, ia comprar e a gente ia embora. Você tinha uma desvantagem, você tinha uma vantagem. A desvantagem é o seguinte: se você gostasse ali do ambiente, se você gostasse do local, você não podia se apegar, porque você ia embora daqui a pouco. Né? Agora, se você não gostasse do local, graças a Deus, você ia embora daqui a pouco. Né? São essas características. Mas permanecer é bom. Encontrar o seu local é uma coisa muito boa. Mas quando você não tem um local permanente, às vezes é um sofrimento. O prefixo da palavra permanecer, o prefixo per, significa através, completamente. E manere, do manecer, ou manerer, permanecer, significa ficar, suportar, resistir. Ou seja, a palavra permanência significa resistir completamente, ficar, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Resistir, continuar, ficar, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Mas o contrário de permanecer é inconstância. Uma pessoa que não permanece é uma pessoa inconstante, instável, que vive essa transitoriedade, que está sempre mudando de locais. E a inconstância muitas vezes rouba o alicerce da vida. A inconstância nos tira do lugar em que nós deveríamos estar. E por que eu estou falando sobre estar, permanecer, sobre a constância? Eu estou falando sobre isso porque o texto fala exatamente isso. O que Jesus está dizendo para os seus ouvintes é: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês precisam aprender a permanecer. Vocês precisam aprender a resistir, vocês precisam aprender a continuar, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Vocês precisam se manter estáveis, não nas condições externas, mas estáveis na condição interna. Porque Jesus está falando isso para ouvintes que estão conhecendo a sua verdade, para pessoas que estão querendo viver o cristianismo, para pessoas que estão querendo viver tudo aquilo que ele está dizendo. Só que quando a gente começa lá no capítulo 8, no verso 1, você vai ter uma realidade. Jesus ele está orando no Monte das Oliveiras e, de repente, ele desce para o templo, começa a ensinar, e os seus ouvintes ali, eles almejam pelas palavras de Jesus. De repente chegam os fariseus e mestres da lei. Eles jogam uma mulher na frente de Jesus, dizendo: olha, essa mulher adulterou, o que nós fazemos com ela? E aí, Jesus sendo colocado à prova por eles, Jesus entra naquela condição. Se ele diz apedreja, o pessoal vai falar assim: está vendo? Vocês achavam que ele era amor, misericórdia, ele quer que apedreje a mulher. Mas se ele vai dizer: não apedreja, não façam isso, aí o pessoal vai falar: está vendo? Ele está contrariando a lei de Moisés, agora vamos apedrejá-lo também. Contrariou a lei de Moisés, na frente de todo mundo dentro do templo, vai ser apedrejado junto com ela. Então Jesus olha para aqueles homens e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então aqueles homens começam a largar as pedras e começam a deixam aquela circunstância. E Jesus então começa a indagar os fariseus, dizendo: vocês não conhecem, vocês não sabem de onde eu vim. Mas vocês precisariam conhecer o meu Pai, porque o meu Pai testifica de mim. E vocês sabem que quando dois testificam alguma coisa, se torna verdade. E aí o pessoal começa a dizer: não, mas quem que é seu pai? Ele falava assim: se vocês conhecessem o meu pai, vocês me conheceriam. Mas vocês não conhecem meu pai. Mas quem que é seu pai? Deus é meu pai.
Não, mas nós somos filhos de Abraão. Ok, vocês são filhos de Abraão. Se vocês fossem realmente, de fato, filhos de Abraão, vocês não estariam pensando em me matar o tempo todo. Porque Abraão não tinha essa mentalidade. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. E Jesus vai deixando claro para eles que eles são filhos do diabo, porque quem tem essa intenção de destruir a vida, quem tem a intenção de matar é o próprio diabo. E aí ele diz para os seus ouvintes: gente, não é fácil, não é simples, não é tão tranquilo viver a vida cristã. A gente tem oposição, a gente tem dificuldades, a gente tem gente que se levanta contra nós o tempo todo. E Jesus então olha para os seus ouvintes e vai dizer: olha, vocês precisam entender aquilo que eu estou dizendo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vocês precisam entender que vocês vão ter oposição, vocês precisam entender que muitas circunstâncias vão ser desfavoráveis, mas vocês precisam permanecer. Aqui é Jesus ensinando seus ouvintes. E eu tinha separado uma imagem que Jesus estava de coque. Na primeira vez que eu pedi para fazer, apareceu ele de coque. Aí eu pedi para mudar, então ele está com o cabelo preso ali, né? Não sei se é isso. Mas a inteligência artificial é um negócio impressionante, né? Mas essa é a ideia de Jesus ensinando seus discípulos, dizendo para eles: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês precisam estar ligados a mim. Vocês precisam estar ligados à minha palavra. Vocês precisam estar ligados àquilo que eu estou dizendo. Vocês precisam passar pelo teste de sustentação. Se vocês permanecerem na minha palavra, e Jesus vai mostrar que a verdadeira identidade de um discípulo não reside na jornada de crer, mas na continuidade da jornada. Porque é a continuidade que é difícil. A gente tem, dentro da igreja brasileira, muitas pessoas que se decidem por Cristo, que tomam a decisão de não entreguei minha vida a Cristo. De fato, nós cremos que é Cristo que nos convence, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor quem nos escolhe. Mas a gente tem essa mentalidade na igreja: não, nós decidimos por Cristo, nós agora somos dele, e muitas vezes as pessoas vivem só a emoção dessa entrega, porque não permanecem, não vivem em constância, não se entregam verdadeiramente, e diante da jornada começam a abandonar a sua fé. E eu quero hoje, irmãos, dizer para vocês, minha irmã, eu quero dizer para você que você pode permanecer em Cristo, que as palavras de Cristo elas vão te alimentar do início ao fim, e que se você olhar para essas palavras e você permanecer preso a essa palavra, você vai experimentar a graça, o poder e o amor de Jesus de uma forma constante e de uma forma integral na sua vida. Amém? Você vai experimentar. Porque é sobre isso que Jesus está dizendo. Então eu quero trazer essa ideia, o que Jesus quer dizer, o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos ao dizer estas palavras. Em primeiro lugar, ele vai ensinar para os seus discípulos que a palavra é como uma sustentação. Ele vai entender a palavra como sustentação da identidade. Ou seja, preste atenção. A permanência na palavra de Cristo, ela nos caracteriza como discípulos de Jesus. Se você permanecer na palavra, você vai ter uma identidade muito clara na sua vida. Você será um discípulo. Um discípulo de Jesus. Livrando. Porque a palavra faz isso, ela nos sustenta e nos livra da inconstância. Da inconstância dessas emoções que nos tomam e que às vezes faz a gente tomar algumas decisões apenas pela emoção. Mas depois essa decisão acaba. Porque assim, irmãos, você vai ver na vida cristã muita gente tomando decisão pela emoção. É igual casamento. Namoro é emoção pura.
atração, é desejo. Aí você está lá namorando, você chega de manhã na casa da sua namorada, ela vai te atender na porta, ela fala, oi, bem. Você nem sente o bafo. Maravilhoso. Você nem liga para essas coisas. Está tudo bem. Coisa mais linda do mundo. A namorada sai de casa despenteada, você fala, está linda. Seu namorado está ali daquele jeitão, não está nem aí com nada, fala assim, é maravilhoso esse homem. Olha ele deitado no sofá já da minha casa namorando, que maravilha. Está se sentindo à vontade. Depois que casa, levanta desse sofá, pelo amor de Deus. Não é verdade? Não incomoda ver seu marido deitado no sofá? Não incomoda? Não, né? Não incomoda, irmãos. Não incomoda. Mas tem irmãs que se incomodam, Lu. Você tem que ver. As coisas mudam. Tem coisas que elas vão pela emoção. Você está lá no ambiente do casamento, você aceita a sua esposa na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Aí o cara fala, eu aceito. Aí fala para a mulher, você aceita? Eu aceito. A gente pode viver tudo. Passam-se 2 anos. As contas começam a atrasar. O maior índice de separação se dá por questões financeiras. Porque não é a questão da pobreza, é a questão da falta de planejamento, da desorganização. E aí você fala assim, não, com você eu viveria sem nada. E agora você está reclamando porque falta um monte de coisa. Por quê? Emoções. Quando a gente toma decisão pela emoção, com o tempo a gente passa a se arrepender. Se essa decisão não encontrar uma maturidade. A instabilidade é um problema. A instabilidade é alguma coisa que traz dificuldade para qualquer um de nós. Se eu não sei no que eu estou crendo, eu vou acreditar em tudo que me falarem. A gente vive uma sociedade onde a identidade se tornou uma identidade fluida. Você pode ser aquilo que você... Como é que diz aí fora? Você pode ser aquilo que você quiser. Qual que é a sua identidade? Hoje eu sou um cachorro. E parece bobeira, mas tem gente que já está latindo. Tem gente que já está fingindo. Esses tempos atrás eu estava vendo uma matéria de pessoas que se reúnem, todas as pessoas que se sentem cavalos. E você está pensando, meu marido podia estar lá. Não, não é. Não é sobre isso. Não pense assim do seu marido, por favor. Mas sabe aquela ideia de que eu sou aquilo que eu sinto que eu sou? Só que isso não muda quem nós somos. A nossa identidade, ela na realidade não é que ela é fluida. Não é que nós podemos ser o que a gente quiser. É que a gente está tão perdido nessa vida, que a gente não faz ideia do que Deus nos criou para ser. E é muito importante que você ensine para o seu filho, que o seu filho ele não tem que ser o que ele quiser, mas o seu filho, a sua filha, eles têm que ser a imagem e semelhança do Deus vivo, porque Deus colocou neles o seu espírito, porque eles têm uma identidade, eles são filhos amados, eles são filhos perdoados, eles são filhos alvos da misericórdia do Senhor, eles têm uma identidade e a identidade deles está em Cristo Jesus. É o Senhor quem sustenta a identidade dos nossos filhos. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês terão uma identidade clara, a identidade de discípulo.
Vocês serão os meus discípulos. Vocês vão passar por toda e qualquer circunstância e vocês saberão quem vocês são. Se a nossa identidade está ancorada na palavra de Deus, ela é imune a essas tempestades emocionais. As pessoas vão dizer, você pode ser o que você quiser. E nós vamos dizer, nós já somos quem nós queremos ser. Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos livres. Naturalmente, eu posso galgar espaços cada vez maiores, eu posso viver coisas cada vez melhores, eu posso enfrentar as mais duras realidades, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Nas nossas imperfeições, nós vamos passar por lutas profundas, mas Deus continuará sendo o nosso alicerce, porque nós estamos fundamentados na sua palavra. E é João Calvino, teólogo reformado, que disse, a fé em Cristo é apenas a porta. A vida cristã é a jornada que deve ser percorrida de acordo com a regra da sua palavra. É a porta, é apenas a porta. Mas quando nós vivemos profundamente, quando nós vivemos essa jornada cristã, a gente percorre de acordo com a palavra de Deus. E o salmista, no Salmo 119, ele vai deixar isso muito claro quando ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mesmo salmo ele vai dizer, o quanto amo a tua lei, nela eu medito dia e noite. No mesmo salmo ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista no Salmo 19, ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aí ele termina esse salmo dizendo assim, a palavra do Senhor é mais desejada do que muito ouro fino. Ela é mais doce do que o mel que goteja dos favos, porque a palavra admoesta. Por ela é admoestado o teu servo, em guardar essa palavra, a grande recompensa. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente corre muito atrás de dinheiro, mas a gente precisa correr mais atrás da palavra. O salmista, quando ele olha no Salmo 19, o Salmo 19 é aquele salmo que ele vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. Eu preguei esse salmo um tempo atrás. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das tuas mãos. Mas o finalzinho ele vai falar sobre a palavra de Deus. Eu falei sobre o Deus que se revela, o Deus que se revela através da criação e o Deus que se revela através da sua palavra criadora. E o salmista, ele tem tanta convicção do que é a palavra de Deus, que ele vai dizer, a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, do que riquezas. Porque a palavra de Deus, ela traz para a nossa vida o que o dinheiro não pode trazer. Ela faz em nós o que o dinheiro não pode fazer. Ela é doce, ela é agradável, ela é desejável. A palavra de Deus. Mas também Jesus, ele vai nos trazer essa realidade, que a palavra, ele vai entender a palavra como fonte de discernimento contra o engano. Porque ele vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará de todo engano. Vocês precisam dessa palavra, essa palavra transforma a vida e essa palavra traz clareza. Ela te torna firme, se vocês permanecerem, vocês vão estar firmes. E olha que interessante. Porque a permanência na palavra de Cristo é a única fonte segura de verdade que nos liberta do engano. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer assim, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, ô Timóteo, vai chegar um tempo que você vai ver que a pessoa não vai suportar a Bíblia apenas, ela quer uma coisa diferente.
Ela quer criar o seu próprio Deus. É o que o pessoal fez no deserto. Vamos criar um bezerro de ouro aqui, vamos criar o nosso Deus para a gente adorá-lo. Então, assim, vão juntar muitos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Porque é bom ouvir o que o nosso ouvido deseja ouvir, não é? É bom. Quem não gosta de ouvir palavras que massageiam o ego e entrem com tranquilidade nos ouvidos? Quem gosta de ouvir crítica? Quem gosta de ouvir palavra dura? A gente não gosta. Mas perceba que a vida vai nos apresentar vários caminhos de facilidades. A sociedade vai criando os seus caminhos. Então, assim, seguir a Jesus é muito difícil, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Então, assim, vem para a minha igreja, que aqui você não precisa se preocupar com isso. Você pode viver do jeito que você quiser. Jesus é amor. Não é assim que as pessoas dizem? Poxa, quer uma teologia mais interessante do que a teologia da prosperidade? Siga Jesus. Viva com Ele que você será próspero. Que maravilha! Você não vai ter mais problemas. Você não vai ter mais dor. Sabe por que você tem problema? Você tem problema porque você está vivendo errado, está vivendo em pecado. É o que muitas pessoas pregam. Você só tem problema porque você está pecando. Você está com a doença, Camila. Sua doença só está aí porque você pecou, viu? Se você não tivesse pecado, você não teria doença. Sabe por que você está com dificuldade financeira? Você está com dificuldade financeira porque você não tem fé. Você já ouviu isso? Se você não ouviu, liga a sua televisão. Abre o seu YouTube, que você vai ouvir muito disso. Teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é maravilhosa. Você apenas decreta que você recebe. E tem pastores que digam, diga a Deus o que você quer. Que Deus tem que fazer na sua vida. Aí você fala, poxa. Então eu mando e Deus obedece, é isso? É essa ideia que a gente tem de uma palavra deturpada. E por que a gente cai muitas vezes, e muitas pessoas caem no engano? Porque não conhecem a palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? E essa pergunta é a pergunta que os ouvintes de Jesus eles fazem. Nos versos seguintes, eles vão falar assim, mas do que a gente precisa ser liberto? A gente já é livre. Jesus fala assim, vocês não são livres não. Vocês são escravos dos seus pecados. Leia os versos posteriores. Vocês são escravos dos seus pecados. Vocês estão presos a eles. Vocês não conseguem ver. Mas quando a gente conhece a palavra de Cristo é libertadora, a palavra de Cristo é fonte de vida, a palavra de Cristo é alguma coisa que traz liberdade para a nossa alma, para o nosso ser. Nós, hoje de manhã, tivemos a formatura do John Knox. Sabe por que a gente tem o John Knox aqui na igreja? O estudo bíblico. Esse estudo que é um estudo profundo, abençoador. Nesse ano nós estudamos no John Knox. No primeiro bimestre foi pneumatologia. No segundo bimestre foi missiologia. No terceiro bimestre foi mordomia, de como administramos o nosso dinheiro. E no quarto bimestre nós trabalhamos os 5 pontos da salvação, do calvinismo. Então assim, por que a gente gasta tempo? Por que a gente acorda de manhã e vem para a igreja estudar a Bíblia? Por que a gente traz pessoas para a área de ensino na nossa igreja? Por que a gente diz para vocês, venham à escola bíblica, venham para o ensino bíblico, venham para o discipulado? Por que quando você entra nessa igreja, você precisa passar pelo curso de novos membros? Não é à toa, não é por qualquer razão.
É porque nós queremos que você anseie pela palavra, que você se alimente da palavra, porque nós não queremos criar cristãos dependentes aqui. Eu não quero que você seja um cristão dependente, procurando um líder que fala aquilo que os seus ouvidos coçando querem ouvir. Mas eu quero que você seja livre em nome de Jesus. A liderança dessa igreja quer que você seja livre em nome de Jesus. Ela quer criar cristãos autônomos, que tomem decisões fundamentadas no Espírito Santo, na busca pelo conhecimento bíblico, pela sua busca a Deus em casa. Que não precisem dizer, pastor, eu vou comprar um carro, que cor que eu tenho que comprar? E eu lá vou saber a cor que você tem que comprar. Eu diria, compra a cor que a sua esposa quer, vai ser mais fácil para você. Porque assim, eu não tenho que decidir qual cor. Pastor, eu estou orando para que Deus me mostre a casa que eu tenho que comprar. Irmão, conversa com o Edinho. O Edinho é do ramo imobiliário. Entendeu? Não é comigo. Eu posso orar para que Deus, abra os seus olhos para que Ele te dê entendimento. Mas eu não sei aquilo que passa no seu coração. E eu não sei, gente, eu não sou oráculo. Não sou oráculo, Helder. Não sou oráculo, Helder. Não tem como. Não posso me responsabilizar pela sua vida. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, um irmão com HIV positivo, que eu estava acompanhando, ele chegou na minha casa e ele falou assim, pastor, eu tomei uma decisão de fé. Eu falei, qual que é a sua decisão? Ele falou assim, eu decidi que eu não vou mais tomar os medicamentos que eu tenho que tomar, eu tenho dor no estômago, às vezes eu fico enjoado, eu vou parar de tomar. Como que chama aquele medicamento? Do HIV, é o coquetel. Eu vou parar de tomar o coquetel. Mas é um passo de fé, pastor, eu queria que você orasse por mim. Aí eu sentei com ele e falei assim, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está com dor no estômago, mal-estar, né? Fica um incômodo. Mas deixa eu perguntar para você. Deus apareceu para você dizendo, para de tomar esse remédio? Ele falou, não. Eu falei, veio um anjo no teu quarto e falou, para de tomar esse remédio? Ele falou, não. Eu falei, você está tomando essa decisão simplesmente porque você acha que você não quer mais fazer isso? Ele falou, sim. Porque você deseja parar? Sim. Eu falei, Deus não mandou, Deus não deu uma palavra sobre isso. Ele falou, não. Eu falei, então não faça isso. Converse com o seu médico. Não tome essa decisão precipitada. Essa decisão precipitada pode te matar. Se Deus não mandou, se não teve nada sobrenatural e apareceu alguma coisa, não faça. A Camila fez todo o processo. Ela fez o processo, ela passou pelo processo, ela creu mediante o processo. E nós precisamos crer nesse Deus que abençoa os processos. E nós precisamos crer nesse Deus que às vezes nem nos coloca no processo, porque Ele é poderoso para curar antes. Mas a gente não pode fazer as coisas pela loucura, pela nossa cabeça. É por uma fé responsável. Cremos no poder de Deus, cremos na ação do Espírito, cremos na cura, cremos nos milagres, mas nós cremos na responsabilidade que Deus nos dá como cristãos. Porque no meio da doença, eu quero ter um mestre que diga para mim e entre nos meus ouvidos, quando eu coço a minha orelha, que ele diga assim, você vai ser curado, não tome mais nada. Mas não é assim. Não é assim. Porque se Deus não deu uma direção, então eu não vou seguir uma direção à cega só porque eu acho que eu tenho que seguir. Quando Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, ele saiu porque Deus falou. De ti farei uma grande nação. Sai da sua terra, da sua parentela e vai. Para a terra que eu ainda vou te mostrar. E aí então ele foi. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para fundamentar a sua fé na palavra do Senhor, porque muitas pessoas viveram enganos porque acreditaram na palavra de homens.
O arianismo do século IV, liderado por Ário, que deu o nome aos seus seguidores arianistas, ele negava a divindade plena de Cristo e ele começou a arrebanhar pessoas que acreditavam nas suas palavras e milhões de pessoas vivenciaram sofrimentos. Houve uma cisão no meio da igreja por causa da eloquência de um homem que, em vez de se ater à clareza das Escrituras, ele quis criar o seu próprio evangelho. Porque assim, quando a gente dá mais ênfase na nossa palavra, no nosso entendimento do que na direção de Deus, a igreja sempre sofre cisões terríveis. Você já pode ter participado de algum rompimento de igreja, de alguma divisão de igreja. Não é um negócio simples. É uma dor profunda. Alguns anos atrás eu tive que assumir uma igreja que foi dividida. Tinha acabado de chegar em Marília. Houve um rompimento, uma divisão em uma das nossas igrejas. A gente já estava atento para algumas coisas estranhas que estavam acontecendo. E aí, de repente, a gente foi num culto, realizar um culto para assumir o pastorado dessa igreja, juntamente com o presbitério, fazia parte da comissão. E quando a gente foi assumir esse culto, a liderança tinha dito para a gente, olha, nós vamos apenas sair, eu vou mudar de cidade. O pastor disse, eu vou mudar de cidade e alguns presbíteros vão comigo. E a gente vai abrir uma igreja em outra cidade. Não quero criar problemas aqui na cidade, não quero na cidade de Garça. E nós fomos ali. Nós fomos então ali abençoá-lo nessa saída. Era um irmão querido, nós tínhamos um apreço. Fomos abençoá-lo. E quando nós chegamos ali para abençoá-lo, nós fizemos o culto conjuntamente. E quando estava terminando o culto, o pastor fez um anúncio. Ele falou assim, irmãos, a partir de terça-feira, da próxima terça-feira, nós vamos com uma turma para um outro barracão, porque nós estamos criando a nossa igreja ali do lado. E nós ficamos olhando para aquilo. Fomos enganados. Mentiram para a gente. E quando terminou aquele culto, e a gente viu as pessoas, e a igreja assim, que bênção, louvado seja Deus, e foi. No culto seguinte, de uma igreja de 250 pessoas, havia 60. Aliás, haviam 40 pessoas no próximo culto. Mas quando terminou aquele culto, eu e um outro pastor, nós sentamos ali e nós choramos. E a gente diz assim, são os nossos irmãos. Irmãos amados. Que estão confiando numa palavra. Porque alguém quer ser maior do que todas as coisas. E quando nós assumimos a igreja, a gente achou dívidas absurdas. A igreja devia até para o rapaz do gás. Devia para a papelaria, devia para a gráfica, devia para o posto de gasolina. E a gente gastou os primeiros meses ali, eu tive que assumir essa igreja junto com essa aqui que eu pastorei hoje, para que a gente pudesse pagar todas as dívidas. E eu olhava para aquilo e eu dizia, onde Deus está nisso tudo? Quando a gente quer ser maior, a gente gera cisão na igreja de Cristo. E hoje, quantas seitas modernas, inúmeras tragédias, sofrimentos de ordem financeira, morais, ocorrem quando pessoas deixam a Bíblia e começam a seguir outras pessoas. E eu quero dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, nós somos servos do Deus vivo, nós seguimos a Cristo Jesus, pautados na sua santa e poderosa palavra. Amém, igreja? Não é no pastor. Eu luto para ser um exemplo, eu luto para ser uma bênção na vida de vocês, mas não é sobre isso. Eu sou da opinião de Paulo, sejam os meus seguidores assim como eu sigo a Cristo. Sede meus imitadores assim como eu imito a Cristo. Não olhem para mim, olhem para a forma como eu olho para Cristo, porque é para Ele que nós temos que olhar. E aí Martinho Lutero, ao confrontar o poder papal, ele vai declarar, no meio desse ambiente de reforma protestante, ele vai dizer, a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão pura, e não por concílios e papas que se contradizem, minha consciência está cativa à palavra de Deus, e que assim seja a nossa consciência em nome de Jesus. Que estejamos cativos à palavra de Deus. E terceiro e último lugar, a palavra como fonte de liberdade real e duradoura. Porque a palavra nos torna livres.
Cristo vos libertou para que sejam de fato livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Essa obediência perseverante à palavra de Cristo nos conduz à verdadeira liberdade. Você quer ser livre? Olhe para a palavra de Cristo. Você quer ser livre? Paute a sua vida em Cristo Jesus. Porque se você está na igreja e você está preso a líderes, está preso a filosofias humanas, está preso a pensamentos humanos, a ideologias de homens, você não é livre. Se você tem que ficar agradando pessoas, você não é livre. Se você vive uma vida que agrada o outro, você não é livre. Não é livre. Aqueles homens que estavam com Jesus, eles diziam, nós somos livres. E Jesus dizia, vocês não são livres, vocês são escravos dos pecados de vocês. A definição de liberdade para a sociedade de hoje é uma pessoa livre faz o que ela quiser. Não é assim? Você é livre, você faz o que você quiser. A consciência do cristão é nós somos livres e nós temos total liberdade para fazer diante de Deus aquilo que nós fomos chamados para fazer. Deus nos dá liberdade e poder para realizar. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos enche. O Espírito Santo, ele nos visita para que a gente venha a cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra, não aquilo que a gente quer. Não é sobre isso. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, porque alguém pagou um alto preço pela minha vida. Alguém pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ah, mas eu faço o que me dá na cabeça. Não. Nós fazemos a vontade daquele que nos comprou por um alto preço. Nós somos livres nele para realizar a sua vontade por todos os dias das nossas vidas. Eu estava dizendo de manhã que a gente gosta de modelos, a gente gosta de fórmulas. E a gente vê isso o tempo todo na vida. Então, desde que eu era pequeno, eu vi vários movimentos dentro da igreja dizendo assim, olha, agora a igreja tem que viver para cá. Aí todo mundo ia para cá. Agora a igreja tem que orar no monte. Aí todo mundo ia orar no monte. Uma bênção orar no monte. Graças a Deus. Agora a igreja tem que viver em grupo pequeno. Aí vai todo mundo viver em grupo pequeno. Agora a igreja, ela tem que criar um grupo de mulheres. Grupo de mulheres. Agora toda a igreja tem que estar concentrada nos congressos. Aí toda a igreja vai para o congresso. Lembra dos congressos da Vinde? Lá na década de 90? Aí todo mundo ia para o congresso. Que aí o congresso que era o lugar onde Deus estava falando. Aí, assim, hoje nós temos aqui alguns movimentos muito interessantes. Temos o Legendários. Né? Agora sim, os homens têm que ir para o Legendários. Ok, vai para o Legendários. Uma movimentação bacana. Esses dias falaram para mim, pastor, você tem que ir no Legendários. Eu falei, como é que é, irmão? Não pode falar muita coisa. Eu falei, já sei como é que é isso aí. Eu participo do Legendário desde que eu tinha 10 anos. Você já foi? Alguém aqui já foi no acampamento Palavra da Vida? Deixa eu ver. Alguém já foi? Serginho, você foi no acampamento Palavra da Vida? Alguém mais aqui? Alguém levantou a mão ali? Não? Rodrigão, você foi no acampamento Palavra da Vida? Eu tinha 10 anos. Eu estava lá no acampamento. Desde os 8 eu ia. Mas 10 anos. Eu fui no acampamento, né? Fiquei lá uma semana. Irmãos, para chegar no quarto, você tinha que subir uma estrada de terra, uma escadaria de terra, na chuva. Pensa que você caía, você ia lá se arrastando, parecia no limite. Você chegava lá em cima, cheio de barro, tinha que tomar um banho gelado, para entrar no quarto. Aí chegava à noite, guerra de travesseiro. Vamos ter que enfrentar o quarto amarelo. Aí chegava, o que a gente põe? Aí, o pessoal colocando o tênis dentro do travesseiro. Tênis, guerra de travesseiro. Aí você toma uma travesseirada, mas doía.
Legendários não tem guerra de travesseiro, eu tenho certeza que não tem. Era um negócio. Eu brinco com os irmãos legendários, eu falo assim, o Legendários é um acampamento de adulto. Que naturalmente é uma bênção na vida de muita gente. Eu tenho irmãos aqui que foram extremamente abençoados lá. Mas assim, isso aqui daqui a pouco passa. Mas o que permanece? A palavra de Deus. A igreja vivendo em comunhão. A igreja reunida, adorando ao Senhor. A igreja abençoando, orando uns pelos outros. O dia a dia, o evangelismo, a vida prática, a bênção do Senhor dia após dia. É isso que nos movimenta, amém, igreja? É isso. É a dor do outro pela qual a gente tem que orar. É o choro do outro que invade o nosso ser. É o nosso choro que a gente compartilha com o outro. É isso a igreja. É a preocupação com a vida do outro. Não de se intrometer na vida do outro, mas de abençoar o outro como a gente pode. E que a gente seja cada vez mais igreja. Uma igreja não preocupada com o modismo da época, mas uma igreja preocupada com a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que permanece nas nossas vidas. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar.